Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para lembrar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então, irmãos, você que ainda não é inscrito no canal, você que acompanha os vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você venha estar recebendo esses vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Eu queria, irmãos, compartilhar a palavra do Senhor. Deus, ele tocou no meu coração para eu compartilhar uma mensagem com vocês, uma palavra. Eu queria neste momento estar compartilhando com vocês. Logo após, irmãos, nós iremos orar. Acompanhe comigo, irmãos, a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Enquanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Olha só, irmãos, deixa eu explicar para vocês essa passagem. Irmãos, quando Jesus, ele morreu, foi crucificado e depois ele ressuscitou, mas, irmãos, nós sabemos que depois que Jesus ele ressuscitou, irmãos, ele ficou um breve período aqui na terra, porque ele foi se encontrar com o Pai. Jesus, irmãos, ele subiu ao alto e sublime trono e ele se assentou à direita de Deus. Mas só que, irmãos, o ministério de Jesus ele continua nos discípulos, nos apóstolos. E os apóstolos, irmãos, eles começaram a fundar igrejas. Depois que Jesus ele dá poder e autoridade aos seus discípulos, os discípulos, irmãos, eles saem pregando o evangelho e formando igrejas. Só que, irmãos, acontece um problema. Olha só, a palavra do Senhor vai dizer que conforme a igreja ia crescendo, surgia alguns problemas. Irmãos, isso é normal. É normal a pessoa ela começar a crescer, ela começar a desenvolver e começar a surgir problemas no caminho dela. A igreja, irmãos, ela começou a crescer e pelo fato da igreja estar crescendo, surgiram alguns problemas e isso é normal. É normal, irmãos, quando nós crescermos, quando nós desenvolvermos, começar a surgir problemas do qual antigamente a gente não enfrentava. Isso, irmãos, é totalmente normal. E qual, irmãos, que foi o problema que surgiu ali na igreja dos apóstolos? Irmãos, como foi lido, começou a surgir uma discussão, começou a surgir ali uma desavença entre os helenistas e os hebreus. Por quê? Porque as viúvas dos helenistas não estavam sendo bem atendidas, estavam sendo deixadas de lado. E eles foram, irmãos, até os discípulos comunicar esse problema, né? Esse problema que estava acontecendo ali no meio deles. E olha só, irmãos, qual foi a solução que os discípulos encontraram para poder resolver esse problema? Lá no versículo 2 vai dizer o seguinte: os discípulos eles falam: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Olha só, irmãos, eu quero falar com vocês hoje a respeito de prioridade. Irmãos, nós sabemos que os discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, eles foram chamados para exercer o ministério da palavra, não é verdade? Os 12 discípulos, irmãos, eles tinham a missão de proclamar o evangelho para as pessoas. Os discípulos, irmãos, eles tinham um papel de pregar o evangelho, de pregar a palavra do Senhor Jesus. Só que, irmãos, como eu disse, aconteceu esse problema no meio da comunidade, no meio da igreja, onde as viúvas
as viúvas, estavam sendo desamparadas. Então, irmãos, o que os discípulos eles fizeram? Eles escolheram dentre eles 7 homens para poder cuidar das viúvas. Porque eles falaram o seguinte: não é bom que nós abandonemos o ministério da palavra para poder cuidar das viúvas. E é esse ponto, irmãos, que eu queria chegar com vocês. Irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser prioridade na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus, a oração e o jejum tem que ser prioridade na vida do cristão. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje em dia as pessoas elas não dão prioridade para essas coisas. O cristão, ele não dá prioridade para a palavra, para a oração e para o jejum. E esses, irmãos, são os 3 pilares. Essas 3 coisas são os 3 pilares para que nós venhamos permanecer de pé na caminhada. Os discípulos, irmãos, eles viram que não seria bom eles parar o ministério da palavra para poder atender as viúvas. E não é, irmãos, que não era importante atender as viúvas. Sim, atender as viúvas era importante, sim. Tanto é que eles escolheram 7 homens para poder exercer esse papel. Mas, irmãos, a palavra ela tem que ser prioridade. Porque se eles deixassem o posto deles, se eles deixassem de pregar a palavra para poder atender as viúvas, a igreja, irmãos, ia ficar sem o alimento. Porque, irmãos, a Bíblia ela fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, a leitura da palavra é algo, irmãos, que tem que ser prioridade na nossa vida, na vida do cristão. Os discípulos, irmãos, os apóstolos, eles não poderiam renunciar à pregação da palavra. Porque, irmãos, sem a pregação da palavra, as pessoas iam ficar fracas espiritualmente. E a igreja ia acabar. Porque, irmãos, é assim. Quando não há leitura da palavra de Deus, quando não há oração e quando não há jejum, a pessoa, irmãos, ela se enfraquece espiritualmente. E quando, irmãos, a pessoa ela se enfraquece, o inimigo, ele vem com toda força para cima da pessoa e acaba derrubando a pessoa. É por isso, irmãos, que muitas pessoas começam no evangelho, mas no meio do caminho abandonam. Por quê? Porque as pessoas estão fracas espiritualmente, porque não leem a palavra, não leem a Bíblia, não oram e não jejuam. Esses, irmãos, são os 3 pilares para você permanecer de pé. Eu costumo pensar o seguinte: assim como existe, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, existe também, irmãos, os 3 pilares para nós permanecermos firmes na caminhada, que é o jejum, a leitura da palavra e a oração. Então, irmãos, nós temos que dar prioridade para essas 3 coisas. Nós temos, irmãos, que dar prioridade para essas coisas. Às vezes, irmãos, as pessoas, quando eu falo aqui, é o cristão. Às vezes o cristão, ele até vai na igreja, ele até escuta louvor, ele até ajuda o necessitado. Isso, irmãos, é importante, tudo isso é importante. Mas, irmãos, nós temos que colocar prioridades. A prioridade, irmãos, tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a leitura da Bíblia. Tem que ser a oração e o jejum. É isso, irmãos, que vai fazer o crente permanecer. Eu lembro, irmãos, uma vez que eu fui numa igreja, eu fui visitar uma igreja. Irmãos, eu cheguei nessa igreja e eles começaram a louvar. E depois, irmãos, do louvor, eles foram para o momento profético, né? Eles entregaram profecias. E depois da profecia, irmãos, eles deram os recados, né? Que eles dão quando o culto está finalizando. E depois disso, irmãos, eles finalizaram o culto. E eu fiquei pensando comigo, será que eles esqueceram de ministrar a palavra de Deus? Será que eles esqueceram da pregação? E não, irmãos, depois eu descobri que nesse dia em específico, eles não ministravam a palavra de Deus, que era somente adoração e o momento profético, as profecias. Irmãos, isso está errado. Quando a igreja, irmãos, ela se reúne para prestar um culto a Deus, é indispensável, irmãos, é essencial que tenha a pregação da palavra. Irmãos, eu não estou falando que não pode louvar, que não pode entregar profecia. Eu acredito em profecia. E eu já recebi muitas profecias que se cumpriram
Então, irmãos, é importante sim ter profecia, é importante ter louvor na hora do culto, mas, irmãos, não pode ficar sem a palavra, não pode ficar sem a pregação. É a pregação, irmãos, que vai sustentar o cristão no dia da batalha. É a pregação, irmãos, que vai ser o alimento sólido para que o cristão ele venha ficar de pé. É como se fosse uma criança. Uma criança, irmãos, a gente sabe que criança não gosta de comer vegetal, não gosta de comer legumes. Criança, ela gosta somente de comer besteira. É pizza, é hambúrguer, é coisas, irmãos, que não traz sustância para o corpo da criança. E eu lembro, irmãos, quando eu era criança, a minha mãe ela me obrigava a comer os legumes, porque ela sabia que isso ia fazer bem para o meu corpo. Ela sabia, irmãos, que isso ia fazer bem para mim. Da mesma forma, irmãos, no mundo espiritual, a palavra de Deus, a oração e o jejum é como se fosse o alimento saudável para o nosso corpo espiritual. Para nós, irmãos, permanecermos de pé, nós precisamos comer o alimento que vai nos manter firme, que vai nos dar sustância, que vai trazer os nutrientes necessários que o nosso corpo espiritual precisa. Então, irmãos, eu quero que você comece a refletir na sua vida. Será que você tem negligenciado esses 3 pilares? Se você, irmãos, tem deixado de praticar essas 3 coisas, volte, irmãos, a praticar. Irmãos, talvez você até lê a Bíblia 1 vez na semana ou 2 vezes na semana. Não, irmãos, nós temos que fazer isso diariamente. Com exceção, irmãos, do jejum. O jejum é você que decide como você vai fazer. Depois eu vou fazer um vídeo, irmãos, também falando sobre o jejum. Mas, irmãos, a oração e a leitura da palavra, ela tem que ser diariamente. Por mais, irmãos, que seja ali 10 minutos, 5 minutos. É bom que seja mais, claro. Mas, irmãos, se você não tiver tempo mesmo. Mas, irmão, separa pelo menos uns 10 minutos para você poder estar orando, para você poder estar lendo a Bíblia. Porque é isso, irmãos, que vai nos fortalecer. Amém? Eu quero orar aqui nesta manhã. Quero orar por você. Você que tem negligenciado a leitura da palavra, a oração ou o jejum. Nós vamos orar a Deus para que Deus ele venha nos fortalecer e nos ajudar a fazer aquilo que vai trazer fortalecimento para a nossa vida espiritual. Amém? Ore comigo, irmãos, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, nós entendemos que a oração, que a leitura da Bíblia e que o jejum ele não pode ser negligenciado. Deus, nós sabemos que louvar é importante sim. Receber, ó Deus, uma mensagem da parte de um profeta, Deus também é muito bom. Quantas das vezes eu fui edificado, ó Deus, com profecias. Mas, ó Deus, nós sabemos que o essencial é a leitura da palavra, é o jejum, a oração. E Deus, que isso não venha estar em falta nas nossas vidas. Deus, não permita com que nenhuma dessas 3 coisas venha estar em falta na nossa vida, não, Deus. Deus, nos ajude a comer o alimento sólido, o alimento espiritual que vai nos fortalecer, que vai, ó Deus, nos edificar. Assim como os discípulos, ó Deus, eles entenderam isso. No momento em que surgiu o problema, ó Deus, ali com as viúvas, eles não negligenciaram a palavra, o ministério da palavra, para poder atender as viúvas. Eles conseguiram, ó Deus, resolver o problema, sem negligenciar a palavra do Senhor. E Deus, que nós venhamos fazer isso, que nós não venhamos, ó Pai, negligenciar aquilo que é importante para a nossa vida, aquilo que vai nos trazer a sustância, o alimento espiritual para os nossos corpos, ó Deus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha firmar isso no nosso coração, no nosso entendimento, para que nós venhamos crescer cada vez mais, ó Deus, na nossa vida espiritual. E assim, ó Deus, não dá espaço para o inimigo nos derrubar. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já, ó Pai, te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.